Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para o nosso desafio de um livro por semana. Eu sou a Lua Serena e eu vou trazer hoje para vocês um livro da Jeanette Paris. Jeanette Paris, ela é uma autora de psicologia, tá? E o livro que a gente vai tratar hoje é de psicologia, mas assim, ele é super pagão, muito pagão. Ele trata de 3 deusas que eu gosto bastante, que é sobre Afrodite, Ártemis e Hestia. E o livro é esse aqui, Meditações Pagãs, tá? É um livro, assim, um pouco difícil de encontrar, pra falar a verdade. Mas, sim, se vocês garimparem, tenho certeza que vocês vão achar, tá bom? Esse livro aqui é bem bacana, gente. Como eu disse pra vocês, ele trata de 3 deusas de uma forma bastante profunda, ok? Ele foi traduzido aqui para o português pela editora Vozes em 1994, tá? Eu comprei esse livro em 2002 e foi um livro assim que, nossa, foi muito marcante no meu caminho, porque ele vai tratar dessas 3 deusas que eu tenho muito carinho de uma forma bastante profunda, contando a mitologia, explicando a mitologia, falando da atuação desses mitos, dos mitos dessas deusas, da nossa vida, no nosso cotidiano agora aqui, né, no contemporâneo. Então é lindo, é maravilhoso e, gente, super profundo, assim, eu nem tenho palavras para descrever o quanto eu gosto desse livro. E eu gosto dele especialmente porque ele não tem uma visão, apesar de tratar das deusas como um arquétipo, a Jeanette Paris tem uma visão muito pagã de todas essas 3 divindades que são tratadas nesse livro. Bom, para vocês entenderem a estrutura do livro, ele é dividido em 4 partes. Então ela começa com a introdução, então ela vai falar da cultura grega, patriarcal ou matriarcal. Aí ela vai para a parte 1, que trata de Afrodite. No capítulo 1, então, ela vai falar do nascimento e renascimento de Afrodite, o casamento do céu com a terra. No capítulo 2, a civilização e a beleza de Afrodite. Depois, sexualidade primitiva ou civilizada, e ela faz uma crítica muito interessante sobre isso. Afrodite e as flores, o ouro de seu sexo, feiura e depressão. E aí aqui é muito legal porque ela vai tratar de todas essas questões que são, hoje em dia, muito debatidas ainda, né? Esse livro é de 94, mas é super atual, que vai falar da gente, a busca pela beleza, a busca incessante pela beleza, que leva a gente a processos de autodestruição. Tá? Como anorexia, bulimia e essas coisas. Daí ela vai para riso, alegria e crianças. Aí capítulo 3, os ensinamentos de Afrodite e Safo. Depois, quem foi Safo? Safo, para quem não conhece, foi uma poetisa da Grécia Antiga, que sua obra foi assim muito rechaçada e destruída. Pouco sobrou da obra de Safo, mas o que sobrou, busquem que vocês vão assim se encantar. E todo pagão deveria ler os poemas de Safo. Depois ela vai para a competência do corpo e os prazeres do amor, Afrodite ou Tantra, o eu sáfico e as habilidades psicológicas, a esposa, prostituta e cortesã. Daí ela vai pormenorizando, falando da prostituta, da hetera, das sacerdotisas de Afrodite e da esposa. Todos esses papéis, né, esses mitos pessoais que a gente tem no nosso dia a dia. Aí ela vai falar de infidelidade e mentira. Depois, capítulo 4, deveria a Afrodite ser despida? Aí ela fala da pornografia e o chador. Capítulo 5, hipermasculinidade e hiperfeminilidade. Ares e a coragem. Ares é o grande par romântico de Afrodite, né? Vocês sabem. Amor e luta. Homens, guerra e mulheres. De Ares a Adonis. Aí no capítulo 6 ela fala, quem lança as flechas, Eros ou Afrodite? Aí ela fala do Eros primordial, o Eros dos filósofos, Afrodite, Eros e Psique. Daí ela vai para o capítulo 7, afastando-se de Afrodite, que ela trata bastante sobre a gente se afastar da beleza, do prazer, de todas essas coisas, né? A gente tem uma visão um pouco distorcida de tudo isso, que a beleza tem que ser, de repente, a beleza que aparece na televisão, né? E que o prazer tem que ser um prazer, assim, limitado, né? Porque prazer é perigoso. Então, ela trata muito dessas questões, né? Até onde vai o prazer e até onde vai as nossas limitações com relação ao prazer. Daí ela vai para a segunda parte, que fala sobre Ártemis, capítulo 8, Ártemis e a ecologia,
fontes vivas de água pura. Por que dizemos que uma floresta é virgem? Então ela faz um link com o mito de Ártemis. Parto, uma importante ocasião incivilizada, muito bom também. Capítulo 9, sacrifício. Capítulo 10, ascetismo, castidade, solidão. Capítulo 11, aborto como um sacrifício a Ártemis. E ela tem um outro livro dela traduzido para o português, é o Sacramento do Aborto. Vale a pena a gente dar uma lida. Tomando a ofensiva, aspectos religiosos do aborto. Capítulo 12, adolescência, idade de timidez sobre a proteção de Ártemis. Capítulo 13, Ártemis a Amazonas. E aí, ela vai para a parte 3, Hestia, né? O cálido lar, onde fica a Hestia em nossas casas. Como honramos Hestia, Hestia e a organização, Hestia e a ecologia planetária, o preço do heliocentrismo, a segurança e a estabilidade, a despensa, as provisões e a estabilidade, que são todas as coisas relacionadas ao nosso lar, né? A Hestia, ao nosso fogo sagrado. E aí a última parte, que é a quarta parte, Deusas antigas e novas mulheres, mito e realidade histórica, a definição do poder e a falta do poder das mulheres e rumo ao feminismo politeísta. Então, gente, só assim pela estrutura do livro, vocês já podem perceber que ele é muito profundo. Cada ponto que ela trata, ela vai muito fundo em todas as questões históricas, culturais e psicológicas do feminino no geral, mas não é um livro só para mulheres, apesar de tratar de 3 deuses e falar muito sobre o universo feminino, não é um livro só para mulheres, é um livro muito bom para os homens também. Então eu recomendo, leiam esse livro porque é assim fantástico. Eu vou separar aqui 3 trechinhos, né, um trecho de cada deusa para falar aqui para vocês, para instigar vocês a lerem este livro, porque é assim fantástico. Então vamos começar com Afrodite. Ela fala assim, na página 32. A beleza de Afrodite ultrapassa aquilo que simplesmente agrada os olhos. É mais do que a perfeição de formas do parceiro. É antes a beleza que brota do contato sexual profundo e que tem o poder de transmutar a experiência física em êxtase. Do amor sexual à beleza, da beleza ao êxtase. Tal é a sequência afrodisíaca. O prazer é de grande importância porque é a chave, mas o prazer pode ser considerado como um meio e não um fim, como um caminho que conduz à espiritualidade de Afrodite. Então, o que ela está dizendo aqui, gente? Ela está dizendo que essas 2 questões, que são do universo afrodisíaco, a beleza e o êxtase, ela não está só nos olhos, né? Não é só aquela beleza externa, se a pessoa ela é bonita dentro de dentro do padrão imposto por uma sociedade, por uma cultura. E o prazer em si, ele não deve ser o fim, mas sim um caminho para encontrar a espiritualidade de Afrodite. É muito maravilhoso, né? E vamos então para Ártemis. Na página 156 ela fala assim: nas funções ginecológicas de Ártemis, outros mitologistas viram uma reminiscência de um mito mais antigo, pré-helênico, cretense ou asiático, no qual Ártemis era uma das formas da deusa mãe. Mas se a evolução derradeira do mito foi tal que Ártemis não mais permaneceu como uma figura materna, mesmo assim sendo invocada por mulheres no meio do parto, isso poderia ser porque uma outra associação, que não a do arquétipo de mãe, é possível entre a rainha dos animais selvagens e a mulher no parto. De fato, creio que se a função de Ártemis é preservar o nosso contato com a animalidade, é necessário que ela esteja presente no momento do nascimento. Nesse momento, mais do que em qualquer outro, Ártemis deve ensinar-nos a submissão ao poderoso trabalho da natureza e a esquecer a educação elegante. Eu lendo esse trecho, me lembro de uma pessoa que eu conheci, uma mulher, que ela dizia que ela não queria ter filhos porque ela achava que dar à luz, né, o parto, o momento do parto era algo muito animal. E hoje, né, depois agora já tenho 33 anos, na época eu tinha uns 19 anos, eu já achava aquilo um pouco estranho. Mas hoje aos 33 anos, eu já sou mãe de um rapazão, né, de 16 anos. Então, eu acho que ela, de certa forma, ela estava desconectada com essa essência do corpo, essa essência da matéria que nós pagãos temos muito forte. Então, o parto para nós é um momento
muito sagrado para nós, homens ou mulheres, né? Não importa. É um momento muito sagrado. E a conexão que a Jeanette Paris faz de Ártemis com esse lado animal, Ártemis também é a Senhora das Feras, fazendo a conexão com as Senhoras dos Animais da antiga Creta, né? A Potnanteron, a Senhora das Feras, é muito interessante, porque realmente no momento que você está parindo, ou o homem quando está acompanhando a sua parceira que está parindo, realmente ali a gente percebe que a gente é um bicho mesmo, que a gente é realmente um bicho, apesar de toda a nossa civilidade, de toda a ética e moral e conceitos que a gente tem que seguir numa civilização, a gente tem a nossa parcela, nosso lado bicho muito forte. E a Ártemis está inteiramente ligada a tudo isso. Vamos para a Hestia. A Hestia de uma vila ou cidade era também a lareira da comunidade, usada por todos os cidadãos. Durante longo período, quando as cidades eram administradas por arcontes, velhos sábios, era costume o povo reunir-se em torno do fogo da cidade, Britano, que era consagrado a Hestia. Com os romanos, este símbolo adquiriu ainda maior importância e as vestais, ou sacerdotisas de Vesta, Hestia, eram responsáveis pela manutenção do fogo sagrado da cidade. As vestais romanas recebiam o respeito e a consideração de todos. Se o fogo de Hestia se apagasse no lar ou na cidade, na Grécia Antiga, o significado era trágico e havia rituais complexos para reacendê-lo. A Hestia de uma casa era sempre extinta em ocasiões de luto, se este significasse o fim de um lar ou a extinção de uma família, ou o abandono de um local e a dispersão daqueles que primitivamente habitavam o constituído lar. Então, a Hestia é uma deusa muito interessante, muito antiga, né? Porque está muito relacionada à sacralidade do fogo. Existe um outro livro que é muito interessante, que chama-se A Cidade Antiga. Eu tive a oportunidade de ler esse livro quando eu estava na faculdade de Direito. Nesse livro, eles tratam uma coisa muito interessante. Quando as pessoas se casavam, na Roma Antiga, era um costume de se levar o fogo da família. Então, eu tinha minha família e eu tinha o fogo, a Hestia, do meu lar, né? E aí eu levava o fogo da minha casa para casa onde eu ia constituir o meu novo lar. Isso está inteiramente ligado à questão da ancestralidade. A própria palavra lar, né, os lares que relaciona-se a Hestia e ao fogo, tem a ver com os ancestrais. Então, assim, eu li esses 3 textinhos para vocês entenderem como é profundo esse livro e como dá pra gente fazer altas conexões e viajar legal. Jeanette Paris, ela é fundadora de um centro de estudos mitológicos, ela é uma psicóloga junguiana, mas que trata todas as questões pagãs, todas as mitologias antigas, de uma forma muito respeitosa e muito, muito, muito sacerdotal, na minha opinião. Então, por isso, Meditações Pagãs, Jeanette Paris, eu indico para todo mundo que goste de buscar informações sobre Afrodite, Ártemis e Hestia. E também de outros deuses, porque daqui, a partir desse livro, você pode voar alto nas mitologias antigas, tá bom? Então é isso, gente. Um beijinho para vocês e até semana que vem.